Oi, 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 bom dia, tudo bom, turma? Vamos trabalhar. Nosso tema hoje é bastante sugestivo. Vamos falar de ondas, né? Quando a gente fala de ondas, né, vem muita situação na mente da gente, né? Onda do mar, ondas em rio, ondas, enfim, de toda a natureza, né? Então vamos ver o que é isso, vamos ver o que são, né? O que é ou o que são ondas, né? Inicialmente a gente pode definir onda como sendo uma perturbação que se propaga em um meio sólido, em um meio líquido ou em um meio gasoso, ou até mesmo no espaço vazio, o vácuo, no caso das ondas eletromagnéticas, que são a luz, as ondas de rádio e de outras ondas, de outras radiações. Mas é definido como sendo uma perturbação do meio. E o que seria ondulatória? Ondulatória é exatamente o ramo da física que estuda as ondas de um modo geral, né? Estuda esta situação de um modo geral. A luz é uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar as células da retina, o que nos permite enxergar. Então a luz é uma onda. E o som? O som é uma onda também, mas aqui ela é uma onda mecânica. Veja lá, a luz é onda eletromagnética. O som, não, o som é uma onda mecânica, que pode ser percebida pela membrana do tímpano que compõe a orelha e nos dá a sensação sonora, né? É o som. Então a gente pode observar aí dois tipos de onda, a onda eletromagnética e a mecânica. Uma onda transmite energia sem o transporte de matéria. Isso é bastante interessante, muito sugestivo. Transporta, né? Transmite energia sem transportar matéria. Classificação das ondas quanto à natureza. Então, as ondas podem ser classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Eu estava falando agora há pouco, né? Dois tipos: ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Com relação às ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Um meio material. Bem sugestivo isso. Por exemplo, as ondas sonoras, né? O som. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Lógico, né? Se elas precisam de um meio material para se propagar, elas não vão se propagar no vácuo, onde não vai ter um meio material. E as ondas eletromagnéticas? Nas ondas eletromagnéticas não há necessidade de um meio material para se propagar. Não precisa. Por exemplo, os raios, né? Se você observar raios se propagando, você vai ver que é um fenômeno bastante interessante. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, ao contrário das ondas mecânicas. Elas podem sim se propagar no vácuo. Componentes e grandeza de uma onda. Podemos distinguir os seguintes componentes: a crista e o vale. O que seria a crista? A crista de uma onda é a parte elevada dessa onda, né? Se você tomar por base a onda do mar, as ondas do mar, você vai observar que constantemente você está tendo uma elevação e uma depressão. Eleva, baixa, eleva, baixa. Então, quando a onda sobe, aí você tem a crista. Quando ela baixa,
naquela cavidade lá embaixo, aí você tem o vale da onda, né? Então o vale é a cavidade entre duas cristas consecutivas, ela fica no meio lá, descendo. Podemos distinguir ainda as seguintes grandezas características da onda: o comprimento de onda, a amplitude e a frequência. São três conceitos bastante interessantes aqui para se distinguir na onda. O que seria o comprimento de onda? Bem, ele é representado por essa letrinha grega aí, que se lê lambda, e nada mais é do que a distância entre duas cristas, ou dois vales consecutivos, né? Se você estiver lá na beira da praia observando as ondas, você vai ver que vai ter sim uma parte alta, uma parte baixa e em seguida outra parte alta, né? E ali você vai observar então o comprimento de onda se dando entre as duas partes altas, né? E o que seria a amplitude da onda? A amplitude da onda é a altura da crista, ou também a altura do vale em relação a um eixo da onda, né? Mas essa amplitude da onda é popularmente conhecido como a altura da onda. A altura, quando você está na beira da praia, você vê a altura daquela onda, né? Então lá em cima está a crista dela. Então aquela, em relação aqui à parte de baixo, aí você tem então a crista da onda, então você tem a amplitude dessa onda. E o que seria a frequência? Frequência dada pela letra F minúscula, nada mais é do que o número de cristas ou de vales consecutivos que são produzidos em cada unidade de tempo. Frequência, né? Essa quantidade que ocorre dentro de um determinado tempo. E nós podemos também falar, com relação às ondas, do espectro eletromagnético. O espectro, né? Aquela coisa assim, tipo, que não é palpável, mas que você observa. Esse espectro eletromagnético nada mais é do que o conjunto das radiações eletromagnéticas com muitos comprimentos de onda e frequências características, um conjunto, né? Várias. Dentro desse espectro, a gente pode distinguir aqui a luz visível, que é a única parte do espectro que pode sensibilizar o olho humano. Desse espectro todo aí, né? A única que a gente pode ver é a luz visível. As demais situações não são perceptíveis pelos nossos olhos. Por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, raios ultravioletas, raios gama, raios X, não são visíveis. Eles existem, mas a gente não tem condição de ver. Mas podem ser detectados com aparelhos específicos, né? Então esse espectro tem essas características, o espectro eletromagnético. Muito obrigado.